Quem está nos visitando pela primeira vez, o Homens 365, ele nasceu com um propósito de conectar diariamente o coração do homem ao coração de Deus. Criando essa rotina espiritual diária, que fortalece fé, molda o caráter, estabelece homens firmes, guiados e alinhados com a lei moral de Deus. Em Josué, essa palavra ela é muito forte, né? Ser forte e corajoso para seguir a minha lei dia e noite. Dia e noite e não se desviar dela nem para a esquerda e nem para a direita. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sofia, a filha do milagre, pai da Sara, a filha da promessa. Quem vai ministrar para nós hoje é o pastor Júnior Mota. Pastor, o Espírito Santo de Deus esteja sobre ti, colocando as palavras no teu coração, para que seja ministrado ao coração desses homens que se acordam 5h30 da manhã para dar a primícia do seu tempo ao Senhor. Que o Senhor seja usado poderosamente, pastor, no nome de Jesus. O Senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. Deus lhe abençoe grandemente. A sala está com o senhor, pastor. Amém, amém. Bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha poder estarmos aqui reunidos no nome do Senhor essa manhã, né? Mais essa manhã. Homens 365 é uma bênção na nossa vida, né? Onde temos reunido aqui para poder buscar o Senhor pela manhã. Como o Juvencio bem falou, eu sou o pastor Júnior Mota. Sou casado com a pastora Regina. Sou pai do Mateus, da Melissa e da Micaele. Tenho 27 anos de casado. Vou fazer 10 anos como pastor. E hoje congrego na Comunidade das Nações, Eusébio. Estamos ali servindo ao Senhor e deixando ser usado para aquilo que ele precisar, né? Ele foi incumbido aqui para trazer essa palavra, que está lá em Salmo 24. Eu queria ler o Salmo agora com vocês. Salmo de número 24, escrito por Davi. E a palavra do Senhor, ela fala: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó porta, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa é a tua gloriosa palavra, que veio de encontro hoje aos nossos corações. Possamos usá-la para servir como esteio para a nossa vida, como balizador para o que nós vamos fazer, como guia da nossa vida, Pai. Muito obrigado por ela, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Aqui, Senhor Deus, usa a nossa vida, Pai, que seja o Senhor a falar, não eu, e que o Senhor possa acessar os corações que estão aqui, Senhor Deus, sedentos pela Tua palavra. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.
Meus irmãos, aqui no Salmo 24, né? Do Senhor, ele já começa logo dando uma pancada. Davi já chega mostrando que Deus é o dono de todas as coisas, né? Do Senhor, em algumas versões tem do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele vem dizendo que o Senhor é dono de todas as coisas. Esse salmo, alguns estudiosos dizem que ele foi escrito na época em que Davi foi buscar a arca lá na casa de Obed-edom, né, e trouxe para Israel. Então era um tempo de muita celebração, mas também de muita reverência, onde Davi ali, com essa situação, ele mostra que o povo tem que ser dependente da presença de Deus. Por isso que ele foi buscar essa arca para trazer para Israel. E aqui, esse salmo ele revela três coisas principais: que Deus é o dono de tudo, que Deus procura homens íntegros e que Deus se manifesta onde há portas abertas. Então hoje eu quero falar aqui para você que é um homem, que é um pai, que é um líder, que é um pastor, que é um empresário, um homem que foi chamado para subir o monte do Senhor. E aqui, bem logo no começo, ele fala: quem poderá subir o monte do Senhor? Né? Nós, grande parte do que estão aqui, são legendários. Aqueles que não são ainda vão subir essa montanha. E uma coisa que é importante é que Deus, toda vez que queria falar com o homem, né? Na Bíblia tem explícito isso, ele chamava o homem para subir a montanha. Né? Jesus subiu a montanha, né? O nosso legendário 01. Então, o homem subia a montanha para poder ter esse encontro com ele. E ele fala que ele faz essa pergunta: quem poderá entrar no meu santo lugar? Quem poderá subir o monte do Senhor? Né? E o primeiro ponto que ele traz aqui, né, que mostra logo a nossa dependência do Senhor, e dizer: ei, o Senhor é dono de todas as coisas. Ele começa logo estabelecendo uma base. Quem é o dono? Quem é o proprietário de todas as coisas? Então, meu irmão, nada que você tem é seu. Seu trabalho não é seu, seu dinheiro não é seu, sua família não é sua, seu ministério não é seu. Tudo que temos pertence ao Senhor. O homem, ele tem essa tendência de achar que ele é dono de todas as coisas. Que é dono da casa, que é dono da empresa, que é dono da esposa, que é dono da sua agenda. Deixa eu te dizer, essa agenda que foi marcada essa manhã, foi o Senhor quem marcou para você. Então, se você está aqui, foi o próprio Senhor quem te buscou, te acordou, o Espírito Santo te acordou, para que você viesse essa noite saber que tudo que você tem não é seu, você é apenas o mordomo. Como eu costumo dizer lá na empresa, eu sou apenas o pastorador daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Então, o homem que entende que Deus é o dono, deixa de agir como chefe e começa a agir como servo. Pastor, e qual é a diferença entre o chefe e o servo? O chefe é aquele que quer mandar, né? Mas nós temos o exemplo do maior servo de todos, que é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido. Então, o chefe é aquele que manda, aquele que está numa posição autoritária. E o servo não, é aquele que está na posição de humildade, é aquele que está na posição de entrega, de não, eu vou servir. Quem quer ser o maior, que sirva ao maior número de pessoas. Então, esse é aquele que serve, é que entende que não é dono de nada, que está ali somente pastorando, né, mordomeando aquilo que o Senhor, sendo mordomo daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Então, homens que entendem isso, administram melhor seu dinheiro, honram a sua esposa, disciplinam os filhos com sabedoria, trabalham com propósito. Gente, essa palavra propósito, ela vem nos trazer algo muito importante. Porque tudo que nós vamos fazer, que nós colocamos propósito, Deus, ele responde. Por quê, pastor?
Porque Deus ele não responde necessidade, Deus responde propósito. Então, às vezes, na nossa oração, nós colocamos muito as nossas necessidades e esquecemos de colocar o propósito nessa oração. Então, Deus, ele quando você coloca o propósito, você vai mostrar para Deus que você está ali para poder servir e para que a vontade dele prevaleça em todas as coisas. É você reconhece que ele é o Deus soberano da sua vida. É quando você reconhece que Deus é o principal da sua vida. A palavra fala, lá em Mateus 6, que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você reconhece a sua total dependência de Deus. E a pancada que você recebe logo aqui é essa, de que Deus é dono de todas as coisas. E depois ele fala: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aí ele vem: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ah, mas quem está falando isso aqui é Davi. Davi, quem foi Davi? A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também relata que Davi foi um homem adúltero, foi um homem assassino, foi um homem negligente com seus filhos. Ele não soube, com sabedoria, doutrinar os seus filhos. Ele não soube, ele errou bastante. Mas a Bíblia diz que ele é um homem segundo o seu coração. A maior característica de Davi era o arrependimento. A maior característica que Davi tinha era a rapidez em que ele errava, mas era a rapidez em que ele se voltava, se ajoelhava, se vestia de pano de saco, jogava cinza sobre a sua cabeça para poder se arrepender daquilo que ele tinha feito que era errado. Então, nós aqui, né, nós temos o compromisso com o acerto e não com o erro. Isso não vai dizer que na nossa trajetória a gente não vá para o final da fila. A gente busca o troféu de primeiro lugar, mas não impede que muitas vezes nós vamos para o final da fila para a gente poder aprender e rever os nossos conceitos. Então Deus ele estabeleceu todo sobre fundamentos seguros. Se a sua vida está fora do fundamento de Deus, cedo ou tarde ela vai tremer. Cedo ou tarde, se você não está firmado no fundamento do Senhor, cedo ou tarde você pode cair. Então, ele está falando aqui: quem subirá esse santo monte? Esta é a pergunta central disso tudo. Não é quem quer, não é quem grita mais, não é quem tem cargo, não é quem tem influência, mas é quem tem caráter. Mãos limpas, coração puro, não entrega sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Isso fala sobre integridade. Integridade, nós, como legendários, é a primeira pancada que a gente recebe quando a gente chega lá no Legendários, a integridade, né? E aqui tem o que vos fala, né? Aqui o nosso líder maior aqui hoje, né, que é o Juvencio, eu falo isso todas as vezes que eu vejo ele falando sobre integridade, quando ele vai. Não posso falar muito, porque tem alguns que ainda não são legendários aqui, mas como nós temos que viver isso verdadeiramente, né? Nós somos, eu não vou dizer nós, né? Mas o Brasil, porque nós já passamos dessa fase. O Brasil é muito conhecido por questão de dar o jeitinho, né? De dar o jeitinho nas coisas. E a integridade é algo que tem que fazer parte do homem, da nossa vida, né? A integridade é algo que nós precisamos caminhar com ela todos os dias. E culturalmente nós somos ensinados totalmente diferente, porque nós vivemos hoje uma sociedade reversa, que quem faz o jeitinho, quem faz a coisa errada é quem está certo, né? E quem faz o que é certo muitas vezes está errado na vista da grande população. Mas nós estamos aqui para falar sobre o que é bom, sobre o que é integridade. Então, quem é que tem as mãos limpas? Homens
que não vivem na duplicidade. Mãos limpas no trabalho, mãos limpas no casamento, limpas nas finanças, mãos limpas aqui na internet, no WhatsApp, nas redes sociais. Um homem que pode levantar as mãos na igreja, mas se suas mãos estão sujas na vida secreta, ele não sobe esse santo monte. Quantos homens vivem essa vida dupla, essa vida em duplicidade, né? Essa vida de máscaras, essa vida de um caráter que, às vezes, diante da sociedade é uma coisa, mas no seu secreto é totalmente diferente, né? É pornografia, é, flertes com outras mulheres. Então, assim, quantos homens vivem dessa forma, né? Então, Deus, ele não unge mãos sujas, ele unge mãos rendidas. E o coração puro, que ele fala aqui, mãos limpas e coração puro. O mundo ensina o homem a alimentar fantasias, orgulho, ego, né? Quanto nós somos ensinados muitas vezes, quando pequeno ainda, sobre essa questão do orgulho, né? De que o homem não pode chorar, de que o homem não pode se quebrantar, que o homem tem que ser orgulhoso, tem que se, muitas vezes, vangloriar desse orgulho, né, desse ego, mas o coração puro não é o que nunca errou, é o que se arrepende rápido, como eu falei. É como Davi, é o cara que se arrependia muito rápido de tudo que ele fazia de errado. E um homem de verdade não é aquele que nunca cai, é aquele que se levanta rápido e pede perdão, que entende que errou e tem humildade para reconhecer o seu erro e voltar para o final da fila e seguir o processo que precisa ser seguido. E ele também não entrega a sua alma à vaidade. Vaidade hoje é status, é rede social, é aparência de sucesso, é comparação. Então, homens estão se matando por reconhecimento, por um cargo na igreja. Homens estão hoje se matando por uma foto, por uma curtida no WhatsApp, no Instagram. Mas o Salmo diz: não entregue a sua alma àquilo que é vazio. Quantas pessoas vazias, quantas pessoas vivem de aparência hoje? Quantas pessoas vivem por uma curtida, por um like, por um compartilhamento? Né? A vida de rede social, que é a vida de mil maravilhas, mas o secreto. Como é que está a tua vida no secreto? Como é que está a tua busca por Deus? Como é que está a tua integridade na tua casa? Como é que está o teu relacionamento com teus filhos, com a tua esposa? Como é que está a tua vida no secreto? Porque muitas vezes, quando as pessoas vão fazer algo que é errado, ela olha para um lado, olha para o outro, mas esquece de olhar para cima. Que é lá de cima que as pessoas vão olhar, é lá de cima que Deus vai olhar o que você está fazendo. É lá de cima que vem a busca por essa integridade. É Deus quem olha todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Então, o homem que vive para aplausos nunca terá paz. Nunca terá paz. Não jura engano. O homem que é de palavra, o homem que cumpre o que promete, o homem que honra o seu compromisso, isso é integridade. Hoje temos muitos meninos envelhecidos, mas poucos homens firmes. Quantas pessoas sem palavra, quantas pessoas que voltam atrás. Eu lembro que meu pai falava assim: meu filho, ó, é o filho do bigode. Quem é que se lembra dessa expressão aqui, ó? É o filho do bigode aqui que mostra que é onde firma a sua palavra. Outra coisa, meu pai falava assim, ó, não deixa ninguém pegar aqui na sua munheca, não. Né? Então, são expressões antigas, mas que valem para os dias de hoje e que as pessoas perderam isso. São marcos que são colocados na nossa vida sobre integridade, sobre hombridade, que perdemos por conta dessa sociedade reversa, né? De homens que não cumprem mais o que prometem, que não falam mais, falam somente da boca para fora. Então, a integridade é sobre isso. Então, hoje temos muitos homens que são envelhecidos, mas são meninos dentro de casa, né? Quantos homens deixam de estar com a sua esposa para estar jogando videogame? Rapaz, eu tenho tratado tanto homem
que não tenho nada contra a pessoa ter uma hora de lazer, mas às vezes deixar as suas obrigações, deixar de estar com a sua esposa para estar jogando videogame, acaba de 30, 40 anos. Misericórdia, Senhor. Então, essas pessoas que têm o coração puro, as mãos limpas, que é uma pessoa íntegra, aqui a Bíblia fala, ele receberá do Senhor a bênção. A bênção não é para o perfeito, é para o íntegro. E diz mais, tal é a geração dos que o buscam. Deus procura uma geração de homens que o busca de verdade, que buscam no seu secreto, que buscam ter uma vida íntegra, que buscam, que têm a fome e a sede de buscar o Senhor, como nós temos aqui todas as manhãs, sabe? De começar o nosso dia da melhor forma, de buscar o Senhor da melhor forma. Então ele fala que não são homens de aparências, mas homens de altar. Homens que priorizam estar na presença do Senhor antes de qualquer outra coisa na sua vida. E ele para e fala, né? E muda até o tom. E diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Aqui há uma cena profética, quando ele fala sobre esse portal, quando ele fala sobre essa porta aberta. Alguns interpretam como a entrada da arca em Jerusalém, ali naquele lugar. Outros veem como uma figura da entrada do Rei da Glória. Mas há uma aplicação clara nisso aqui. Existem portas que precisam ser levantadas. Portas emocionais, portas espirituais, portas familiares. Homens muitas vezes se fecham o coração, fecham o diálogo, fecham o arrependimento, fecham o perdão, mas o Salmo diz: levantem as portas. E ele diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Mas só entra onde há abertura. Deus ele é cirúrgico nisso. Ele bate na porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Mas Deus, ele não arromba porta, ele não arromba um coração orgulhoso. Talvez sua casa esteja em guerra, talvez seu casamento esteja frio, talvez seus filhos estejam distantes. E eu quero te perguntar uma coisa essa manhã: as portas estão abertas? O rei entra, a guerra termina. Onde o rei entra, a guerra termina. Onde o Senhor entra, ali há paz. A Bíblia fala que a paz seja o árbitro de todas as coisas na nossa vida. Então, onde o Senhor entra, a paz. Aqui em casa, eu e minha esposa, não é que a gente não brigue, né? A gente tem os nossos conflitos, mas a gente tem sempre uma palavra-chave, que ali a gente cessa toda a briga que a gente tem. A gente tem a palavra-chave entre a gente, que ali cessa tudo. Que é ali quando a gente reconhece que o Senhor tem que entrar naquele lugar. Que o Senhor tem que entrar no meio daquela discussão, daquela divergência. Quando a gente acalora mais os ânimos, ali o Senhor tem que entrar, para que a gente possa cessar e reconhecer: nossa, eu estou saindo de mim. E o Senhor tem que entrar aqui nesse lugar, para que haja paz. Homens precisam assumir o papel espiritual do seu lar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você é responsável por levar Deus para os seus filhos e para dentro da sua casa. Você é responsável por orar pela sua família junto na hora de uma refeição. Você é responsável para mostrar aos seus filhos quem é Deus. Porque os seus filhos não vão fazer o que vocês falam. Seus filhos vão fazer o que você faz. Nesse último top, a gente teve um exemplo, teve um momento lá de uma ministração em que eu falei isso, né? No momento, um dos participantes lá do Legendários, ele aceitou Jesus e foi lindo e tal, né? E eu disse para ele, no momento, eu disse: olha, os seus filhos vão fazer o que você faz. E o filho dele estava lá, fazendo o Legendário com ele. Quando foi no final, o filho dele se dizia ateu, e no final ele reconheceu, se rendeu a Jesus, entregou a sua vida, porque o seu pai havia entregue também a sua vida naquele lugar. Então os nossos filhos vão fazer o que nós fazemos.
não o que nós falamos. Se o seu filho te ver orando, ele vai orar também. Se o seu filho te ver lendo a palavra, buscando, ele vai buscar também. Se teu filho vê você indo para a igreja, ele vai ir para a igreja também. Se teu filho vê você trabalhando, ele vai querer ser um homem trabalhador também, ou uma mulher trabalhadora também. Então, os nossos filhos, eles fazem o que a gente faz, não o que a gente fala. Então, é sobre responsabilidades espirituais. Homens que foram chamados para reconhecer que Deus é o dono, para viver uma vida com integridade, para que as portas se abram e para que o rei entre. Subir o monte exige esforço, exige decisão, exige renúncia, mas quem sobe recebe bênçãos. Amém. Amém. Amém? E é sobre isso, meus irmãos, sobre o que nós precisamos fazer. E eu queria aqui no final contar uma historinha aqui para vocês. Já estou finalizando. Conta-se que um grande rei venceu uma batalha importante e voltou para sua cidade. Quando chegou diante dos portões, encontrou os portões fechados. E ele não gritou, não forçou, apenas enviou um mensageiro dizendo: anunciem, o rei está à porta. Os guardas responderam: quem é esse rei? E o mensageiro respondeu: o rei forte e poderoso, o vencedor da batalha. E os portões se abriram. Quando o rei entrou, trouxe consigo paz, ordem, segurança e prosperidade. Assim é o Salmo 24, queridos. O Rei da Glória venceu a maior batalha, mas ele está à porta do coração dos homens. Ele não força, ele somente anuncia. A pergunta não é se ele é o rei, a pergunta é: as portas estão abertas? Então, para que Deus possa entrar no coração do homem, a porta tem que estar aberta. Deus procura uma geração que tenha mãos limpas, que tenha coração puro, que viva, que não viva de vaidade, que viva uma vida reta, que sejam homens de palavra e que abram as portas ao rei. O homem alinhado com o Rei da Glória transforma sua vida, marca sua geração e deixa um legado eterno. Hoje é dia de subir o monte. Hoje é dia de abrir as portas. Hoje é dia do rei entrar. Quem pode subir? Aquele que decide viver para o rei. Aquele que abre mão de todas as coisas para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele sabe que todas as demais coisas vão ser acrescentadas em sua vida. Amém? Amém. Quem crê Amém. aí, diz um amém. Quem quer essa porta aberta do coração Amém. Amém, para que pastor. Jesus Amém. entre, dá um Amém. A amém aí palavra bem tem sentido para poderoso. vocês, A irmãos. glória de Amém. Deus. Eu Amém. quero orar Amém. agora com vocês, né, sobre Amém. esse coração. Amém. Glória. Nós estamos sendo ministrados esses dias por esse coração, né? Pai, nessa manhã eu quero aqui, Senhor Deus, te pedir, Pai, arranca o coração de pedra e põe o coração de carne. Arranca, Senhor Deus, toda raiz, Senhor Deus, de orgulho, toda raiz de amargura, toda raiz de falta de perdão, toda raiz que muitas vezes os homens são ensinados a carregar. Pai, nós queremos repreender, Senhor Deus, cada raiz dessa, cada, Senhor Deus, palavra maldita, Senhor Deus, cada expressão, Senhor Deus, que foi copiada muitas vezes do seu pai, do seu avô, que não são e que não dizem respeito a quem eles são em Deus. Que eles possam ter essas portas, a porta do seu coração sempre aberta, para que o rei entre, para que nada que venha do Senhor esteja andando com ele nessa jornada. Que eles possam, Senhor Deus, ter esse coração sensível, quebrantado, contrito, porque o Senhor nunca rejeita um coração contrito e quebrantado na presença dele. Que as pessoas possam entender que a nossa vida, que tudo que temos, tudo que somos, todas as coisas são do Senhor. Que nada é somente nosso, mas nós estamos apenas como mordomos daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E que possamos ter essa consciência de quem somos em Deus e quem Deus é para cada um de nós.
Então coloca, Senhor Deus, esse coração contrito e quebrantado, Senhor Deus, em cada homem que está aqui essa manhã, para que eles possam viver a melhor temporada das suas vidas, que eles possam entender que através de Deus eles podem todas as coisas e que eles possam, Senhor Deus, viver o extraordinário de Deus todos os dias da sua vida. É o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, E amém. amém. Diz um amém. Amém, Amém. amém, Vamos amém. voltando para a Amém. palavra, para oração. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. É Amém. impressionante o que Deus está fazendo. Porque ontem a palavra, o pastor ficou muito tempo batendo na palavra integridade. Hoje, o pastor Gil Mota, ele traz também a palavra integridade, fala dos nossos corações, diversos bíblicos completamente distintos, diferentes. Então, há uma direção de Deus para nós, né? Em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, que a nossa integridade, meu irmão, eu acho que Deus está colocando na prova a nossa integridade. Deus está provando a nossa integridade. E aí eu te faço um pedido aqui. Não volta para o final da fila, meu irmão. Se a tua integridade está sendo testada, provada por Deus, Deus quer aprová-la e não reprová-la. Porque não pode ser coincidência isso. São livros completamente diferentes, pastores diferentes que não convivem, trazendo a mesma palavra-chave. Há uma palavra-chave, né? E o Salmo 24 diz: abre as portas para que o Rei da Glória entre. Né? Então, a tua integridade ela vai estar muito relacionada com esse teu relacionamento com o Eterno, com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Não abre mão, meu irmão. Não abre mão. Não abre, aquele tá popular, não abre nem para o trem da tua integridade. E depois vem trazer o testemunho para a gente aqui, porque Deus está colocando homens do Homens 365 à prova em sua integridade. Está muito, muito, muito claro isso para mim. Deus está dando esse discernimento, né? Porque quando eu preparei os capítulos e os versos, isso foi um sorteio naqueles bingos que a gente roda. Então, eu fui sorteando dia a dia. Eu não escolhia, né? Eu fui sorteando. Então, Deus é como o pastor disse, o Deus pertence tudo, ele está no controle de tudo. Então, ele alinhou essas palavras. Amém. Ele é que escolheu o pastor Gil Mota hoje. Ele que foi escolher o pastor Ricardo Abreu ontem. Ele foi que escolheu para você estar aqui hoje para escutar. É assim que funciona o reino espiritual, meu irmão. A gente entendendo claramente de que o controle é dele e tudo está sobre ele, no nome de Jesus. Amém? Amém. Se você quer fazer algum comentário aí, levanta a mão aí, meu irmão. Ricardo Abreu levantou a mão. Depois do Bom dia. Bom Dia, Juvencio. Bom dia, pastor Júnior. Bom dia, querido. O Juvencio falou sobre a integridade, né? Integridade é um homem inteiro para Deus, né? É um homem que ele não tem divisões no seu coração, né? Como o Juvencio falou, a palavra está alinhada, né? O espírito está alinhado, Amém. direcionando os homens exatamente para isso, para que nós sejamos inteiros para Deus, né? Sem reservas, sem divisões dentro do nosso coração, e que possamos ser exatamente isso, homens inteiros para Deus, sem divisões. Deus abençoe. Pastor Júnior, você foi muito usado por Deus no meu top, tá? Só passando também para agradecer. Eu nem posso falar muito aqui, porque tem muita gente que não foi, mas tem a ver com a casa. Você ministrou no top para mim, e você estava lá ministrando sobre a casa. Você não precisou falar nada. Só chegar no ambiente eu comecei a chorar. Só isso mesmo. Quando você começou a falar, foi poderoso. Mas gratidão, tá? E lá no top tem casa?
Administração, tá? Não tem casa, mas tem administração sobre casa. Casa, família. Então, tem sobre isso, tá? Obrigado, gratidão, pessoal. Bom dia. Amém. Glória a Fala, Deus. Nel. Bom dia, amados. Bom dia, pastor Júnior. Bom dia, Juvencio. Bom dia, Sofia. Bom dia, pastor Júnior. Fantástico pela palavra, assim, uma palavra muito forte, tá? E achei importante quando o senhor falou do jeitinho brasileiro, né? Então, nós brasileiros, nós reclamamos muito dos nossos líderes políticos, dos nossos líderes do judiciário também, né? Mas a gente tem que entender que o processo é muito maior, né? Então, assim, tudo que está lá em cima é um reflexo do que está na base. Então, nós brasileiros cometemos diariamente pequenos delitos que gera tudo o que acontece no nosso país, no meu entendimento. Então, assim, nada de política aqui, é só chamar realmente, pode ir, moça, só chamar realmente a atenção, pegando esse ponto da sua pregação, tá? Que é um semáforo vermelho que se atravessa, é um retorno inválido que se faz. O teu irmão mais velho que é viúvo, e eu pego ele para almoçar mais de uma vez no mês, e eu estava saindo da casa dele e fui pegar uma rua secundária para pegar uma rua principal. E essa rua era um pequeno trecho que era contramão, e eu entrei, quando eu vi que era contramão, eu voltei. E ele falou assim para mim, não, cara, vai. É só um trechozinho pequeno, não acontece nada, não. Eu disse, meu irmão, o problema não é o que acontece, né? O problema é você quebrar uma regra que está aí definida, tá? Não é o que a gente escuta, né, no Talk Também, não é porque ninguém está vendo, né, que você vai fazer. Então, assim, só reforçar esse ponto aí e agradecer pela palavra, e por esse momento fantástico. Obrigado, senhores. Deus abençoe o dia de todos, tá? E, mais uma vez, agradecer. Obrigado, pastor. Amém, meu irmão. Amém. Só um comentário aqui, Juiz. Essa questão é cultural, né? Essa questão de dar um jeitinho é cultural. Nós somos ensinados a dar esse jeitinho em muitas coisas. Então, nós precisamos retirar essa cultura e estabelecer a cultura do reino, né? Quando nós estabelecemos outra cultura, ela se sobrepõe. Mas para arrancar uma cultura é difícil, mas a gente sabe que se a gente estabelecer a cultura do reino e ensinar para os nossos filhos e começar a partir daí, nós vamos ter êxito nessa cultura que vai sendo tirado e que nós vivamos aí esses princípios, né? Para que Deus possa aí estabelecer a sua bênção sobre nós. Olha o tamanho da seriedade disto e diante das pequenas coisas que acontecem. Não, é só um trecho pequeno. É só um trecho pequeno, né? Aí o verso 5 diz, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Estes quem? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não faz as coisas erradas, que não dá o jeitinho, que não aceita o suborno, que não faz a meia nota, que não engana, que cumpre as regras, que faz o que tem que ser feito, nem que doa. Ei, meu irmão, tu tá colocando em risco a tua salvação. Se você continuar dando esse jeitinho que você tem dado. Se você tem contado essa mentirinha que você continua contando. Se você tem sido omisso naquilo que você tem que Deus está te chamando para ser pontual, posicionado. A tua limpeza, as tuas mãos limpas e o teu coração puro é que vai fazer a diferença. Não negocia. Essa palavra hoje ela está direcionada muito especificamente ao teu coração. Não negocia essa verdade de Deus para você, meu irmão. Que ela seja inegociável. Porque a condição aqui é muito dura. É muito dura. Para que do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação, se esteja sobre você. É manter essas mãos limpas e o coração puro. E não sou eu, nem o pastor Gil Mota que ministrou. É a palavra que está falando no seu coração.
que ela entre como uma faca dividindo a alma e espírito para você. Todos nós temos alguns deslizes, mas permanecer nesse deslize é o problema. É a manutenção de teu pecadozinho de estimação. Você precisa sair dele. Você precisa ter um coração inquebrantável diante do pecado e quebrantável diante do Pai. Amém? Meus amigos, são 6h40. Contar uma boa notícia aqui para vocês. No dia 100, está confirmado aí a presença do Paulo Vieira. Estará conosco no Homens 365. Né? Já pedi o Agniberto aí para fazer um banner comemorativo do dia 100, né? Então, sempre nessas datas aí, a gente vai ver se traz assim uma pessoa de renome nacional, né? Todos nós somos filhos do Eterno, meu irmão, então nós não temos diferença, tá? Mas nós temos que reconhecer também que existem pessoas em outras posições que nós não estamos. Então, vamos trazer algumas pessoas de destaques para esses dias especiais do nosso caminhar aqui no Homens 365. Então, já está confirmado na agenda, dia 100, Paulo Vieira aqui no Homens 365. Vai ser muito interessante aí a mensagem que ele vai trazer para nós. Meus irmãos, um dia de vitória, um dia de conquista, um dia abençoado, onde você colocar suas mãos, prospere, a semente que você plantar, gere 30, gere 60, gere 100 por um, que a graça do Senhor esteja sobre ti, a bondade dele esteja sobre ti, o olhar dele esteja sobre ti, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, seja sobre tua casa, meu irmão, no nome de Jesus. Amém. 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 Nos vemos amanhã. Obrigado. Deus abençoe. Meus amigos. Pastor Júnior, obrigado. Amém. Obrigado pela palavra. Amém. Obrigado, Pastor Júnior. Obrigado, Juju.